isso aí. Duelo que promete hoje aqui no Carrossel do Brasileirão. São Paulo e Fluminense vão se enfrentar na estreia do campeonato. No vídeo nós ainda não sabemos quem é o campeão carioca, quem é o campeão paulista. Estamos gravando aqui poucas horas antes da decisão, 1 hora antes da decisão do carioca e poucas horas antes da decisão do paulista. Mas enfim, o duelo promete de qualquer forma, os dois sendo campeões ou não, será um duelo interessantíssimo para essa primeira rodada de campeonato, já que os dois vêm numa temporada muito interessante, se reforçaram bem para a temporada, chegou treinador novo, os dois estão fazendo um bom trabalho. E a gente vai começar aqui então pelo dono da casa, o São Paulo, que estreia no Morumbi, de Hernan Crespo. Já se fala muito aí do Hernan Crespo, sensação da temporada por enquanto comandando a equipe do Tricolor. Chegou o Bruno Rodrigues da Ponte Preta, chegou o Orejuela, atacante lateral que não ficou no Cruzeiro nem no Grêmio. O Miranda retornou ao Morumbi depois de muito tempo. O Benítez, que também vem sendo grande destaque da equipe paulista, pena que se lesiona tanto, mas é um grande jogador. William, que veio do futebol mexicano. O Éder, que chegou também do futebol chinês, jogador de seleção italiana, chegou também para a equipe do São Paulo. O São Paulo ainda tentou a contratação do Borré, aliás, todo mundo queria o tal do Santos Borré, e não sei o que viram de tão bom aí, mas tudo bem. Foi embora o Juan Fran, foi embora o Everson, emprestado ao Bragantino, foi negociado por 2 milhões de reais. O Toró foi emprestado ao Sport, o Carneiro foi embora, o contrato terminou, não foi renovado. O Hudson chegou a se reapresentar, mas foi novamente emprestado para o adversário dessa primeira rodada, do Fluminense. Trellis também foi emprestado para o Sport. O Jean estava no Atlético Goianiense e foi agora emprestado ao Cerro Porteño do Paraguai. O Tietê foi embora para o Atlético Mineiro também. E aí ainda não sabemos se o João Rojas fica, se o contrato será renovado. Atacante que voltou de contusão também esse ano. Everton Felipe está por lá, o Shailon voltaram de empréstimos. O Shailon principalmente tem tido mais oportunidades aí com o Hernan Crespo. O Everton Felipe ainda não chegou a atuar muito com o técnico argentino, mas enfim, dentro do que vem fazendo na temporada o São Paulo, Jefferson, a promessa, claro, de um grande jogo para essa primeira rodada. Tomara que os times joguem com seus melhores jogadores em campo. E a expectativa para a temporada do São Paulo, como foi no ano passado, briga pelo título. Briga sim. Só uma informação: o Hudson fez cirurgia no joelho, ele se machucou na semifinal do Campeonato Carioca e vai ficar um bom tempo sem participar do futebol. São Paulo entra para brigar, deve jogar com o time titular contra o Fluminense, já que durante a semana a partida da Libertadores já não é mais tão importante. E aí então dá tempo de poupar os jogadores e jogar. É um time muito forte, traz as ideias do Fernando Diniz na questão da posse de bola, mas traz uma ideia muito argentina de como se defender. O Hernan Crespo traz um time muito mais posicional. O time do Fernando Diniz era muito, vamos todo mundo correr por todos os lados. O time do Crespo não, você faz essa função, se você fizer essa função bem, você vai ajudar o outro. E aí faz as funções muito bem. É um time muito melhor organizado defensivamente. A presença do Miranda dá uma outra cara defensiva para o time do São Paulo. O Luan faz ótimas participações no meio campo. Só que o São Paulo tem um problema de criação e de definição. O Benítez veio para resolver o problema da criação, mas como você bem colocou, se machuca muito. O Daniel Alves foi para o lado para ajudar também nessa criação, não por dentro, mas pelo lado, também se machucou. E o definidor, o Luciano, também está machucado. Então não dá para contar com o Pablo como definidor toda hora. O Éder, que seria o substituto imediato, também se machucou. Então o time do São Paulo é um time bem organizado, é um time que joga muito bem. O primeiro grande desafio que teve, que foi na semifinal contra o Palmeiras, foi um jogo horrível. Não deu para ver tanta coisa, até porque não tinha todas as peças, mas é um time que promete, principalmente quando você fala de pontos corridos. Os últimos títulos do São Paulo, inclusive o Miranda estava em um deles, 3 deles, acho. O Miranda saiu em 2011, ele estava nos títulos. O time do São Paulo era muito consistente defensivamente e fazia gols quando dava. Quando não dava, empatava 0-0, não tinha a menor vergonha. Então caminha também para isso, um time muito forte defensivamente e que pode chegar. Só que precisa também de algumas peças
eu preciso ter uma pessoa para substituir o Benítez na mesma qualidade, ou pelo menos um pouco abaixo, não alguém que destoe tanto como o Igor Gomes tem feito quando entra. E preciso de mais alguém para jogar no ataque, de preferência alguém que seja centroavante, alguém que seja atacante de fato, coisas que nem o Luciano é e nem o Pablo é. O Luciano ainda é mais efetivo do que o Pablo, mas eles não são atacantes o suficiente da maneira que o São Paulo muitas vezes acabaria precisando. É um time forte? É, mas o Crespo ainda tem muita coisa para ajeitar e principalmente na questão psicológica. O quanto que o time do São Paulo se abala com uma ou duas derrotas na sequência. Dá para lembrar inclusive do Chaves, você perguntar assim, quem vai fazer o gol da vitória contra o Fluminense dos 3 jogadores aí? Benítez, Luciano ou Éder? Não, o Benítez não pode fazer o gol porque ele tá machucado, não sabe se joga. E o Luciano também. E o Éder também. Mais ou menos a sua mãe ou a caminhonete? É a mesma coisa. E aí chegou o Facundo Milan, que é um jogador uruguaio, atacante, mas ele vai fazer uma transição ainda no sub-20 do São Paulo, com o Alex, cabeção, ex-Palmeiras, para ver se tem condição de subir pro profissional. E o São Paulo tem interesse no Emiliano Rigoni, um meia que joga no Elche da Espanha. Confesso que não lembro desse Emiliano Rigoni. E o Facundo Milan, por ser jogador ainda de base, nunca vi jogar, mas que tem mais de 100 gols já com a camisa da seleção do Uruguai. Apostas, promessas, mas incógnitas ainda, né, Jefferson? O Túlio fez 1000 gols. Né? O Lulinha fez um monte também. Então, mas gente, é difícil da gente tratar dessa forma, né? Espero que os olheiros tenham tido a capacidade de trazer um jogador que tenha a mínima condição de jogar. Olheiros foram atrás do Galeano. Sim. E aí a gente vê que não tem nada a oferecer, para falar a verdade. O meio-campo do Elche, eu vou até depois pesquisar mais para saber como é. Se tiver uma característica parecida com a do Benítez ou alguma característica de meia mesmo, talvez ajude. Agora, se tiver a mesma característica de Igor Gomes, Gabriel Sara, não funciona, porque você já tem os dois, não precisa trazer outro cara para fazer a mesma coisa. Exatamente. E ainda tem o Shailon, que também faz a mesma posição, embora eu prefiro que ele joga como ala, só que também tem 4 alas. Então não tem o Shailon, tem o Orejuela, tem o Igor Vinícius, tem gente pra tudo que é lado. Aí os caras escutam a gente falar, vai e vende os caras, depois na semana que vem não tem quem colocar em campo. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo, claro, você tem que ter um elenco montado, mas o elenco também tem que ser montado com inteligência. Não adianta você encher de jogador que não vai jogar. O Orejuela não vai jogar. Se a gente for olhar a disposição do time do São Paulo, o Orejuela não vai jogar, porque o Dani Alves é o titular e não larga o osso, e o Igor Vinícius tá voando. Então o Orejuela vai jogar quando? Não vai jogar. Então aí sem são chance. Coisas para serem analisadas. Mas para mim, São Paulo é um dos 4, 5 candidatos ao título, sim. E mesmo que não consiga o título, entre os 4 colocados, primeiros colocados, ele fica. Muito bem. Talvez até em questão do Daniel Alves também tá numa fase que talvez se lesione muito. Aí o Orejuela ficaria de opção, mas também acho que não joga. No Fluminense, tricolor das Laranjeiras, chegaram peças importantes também. David Braz saiu do Grêmio, foi pra lá. O Abel Hernandes chegou do Internacional. O Casares não ficou no Corinthians, foi pro Fluminense. O Bobadilha, chegou do Guarani do Paraguai. O Manuel veio do Cruzeiro. O Wellington veio do Atlético Paranaense. O Samuel Xavier veio do Ceará. O Rafael Ribeiro veio do Náutico. E o Roger Machado, treinador que acertou com a equipe do Fluminense, que vem bem na temporada, vem relativamente bem na Libertadores, deve classificar. O Fluminense ainda tentou algumas outras contratações, por exemplo, o Roger Guedes, que todo mundo aqui no Brasil também tenta e ninguém consegue trazer o cara. O Felipe Cardoso foi embora, que não quer dizer nada, é reforço. O Wellington Silva também foi embora. O Dodge, volante, tinha contrato até o fim de 2020 e não renovou. Foi pro Kashiwa Reysol do Japão. Pablo Diego foi embora pro CRB. O Rodolfo foi liberado depois de punição por doping, foi pro Oeste de Itápolis e joga em Barueri, né? De groselha, mas tem sabor de limão e é de tamarindo. Matheus Alessandro também foi embora. O Ourinho também foi embora. O Hudson renovou, mas como o Jefferson lembrou, ele machucou o joelho, não joga. Caio Paulista também fica no Fluminense, veio do Avaí. O Iago também assinou novo vínculo até o fim de 2022. Goleiro Marcos Felipe, tá renovado o contrato também até 2022. Vem se destacando na equipe do Fluminense e vai perdendo espaço cada vez mais aí. O Muriel, além do Nenê, Matheus Ferraz e Lucas Claro, que também renovaram o contrato e ficaram na equipe das Laranjeiras. O Caio Vinícius volta de empréstimo do Oeste de Itápolis e o Reginaldo volta de empréstimo da Ponte Preta. Vamos ver se o Roger vai aproveitar esses jogadores durante a temporada.
É interessante também esse time do Fluminense, mas a gente já falou algumas vezes aqui que ninguém tem paciência com o Roger, né? Ele começa um bom trabalho até em alguns clubes, mas com 2, 3 derrotas a diretoria vai e demite o cara. Ninguém tem paciência com o Roger. Isso é um fato. Eu já disse, isso é minha opinião, não é a opinião do HFD, é minha opinião. Para mim é um bom treinador. Para mim é um treinador entendedor de futebol da maneira que eu entendo o futebol. Da maneira que eu vejo, com a questão do projeto, com a questão de você organizar as coisas a longo prazo. Nada de fazer a coisa para amanhã, porque para amanhã não vai dar certo. Quer fazer para amanhã, faz macarrão. Não adianta você querer fazer uma costela, porque não vai dar certo. Então faça uma coisa com um pouco mais de calma. É assim que eu penso, por isso que eu concordo tanto com o Roger. O time do Fluminense possivelmente será um dos times que mais vai sofrer com a bendita janela de transferência, que eu não sei quando é. Por quê? Calegari, Nino, Lucas Claro e Martinelli são jogadores que possivelmente não vão ficar. Se eu pudesse contratar o Martinelli, seria um jogador que eu traria para o meu time. O Calegari não traria porque tem 98 lateral direito. Mas o Martinelli é um jogador extremamente interessante. Um volante que há muito tempo nós não vimos. Nós só fomos ver um volante parecido com esse, o Gerson. Tá? Mas é um jogador... São características diferentes. Eu não estou dizendo que é igual, viu? Pelo amor de Deus. Tô dizendo que é igual. A única coisa que eu tô dizendo é que são jogadores parecidos. E aí você tem uma outra situação. Por quanto tempo os jogadores conseguem continuar correndo pelo Nenê e pelo Fred e agora pelo Casares? Porque isso prejudica o elenco. Porque em algum momento os caras vão falar assim, eu não tô correndo pelos caras de bobeira. Outra coisa, Casares, Nenê e Fred... O Fred até menos, porque a participação deles acaba sendo até um pouco menos efetiva. Mas Casares e Nenê não são jogadores de uma temporada inteira. Eles são jogadores de meia temporada em todos os times. É só você observar os times que os caras jogam. Os caras jogam meia temporada e não jogam mais. Pode ser por questão física, por questão psicológica, porque os caras enchem o saco, falando não quero. Não dá pra jogar junto. E não dá pra jogar junto. A possibilidade dos dois jogarem juntos é você estar perdendo na Boboneira por 3-0 e precisar do resultado. E aí você precisa contar com a bola parada ou com a sorte. Então, é um time interessante? Sim. Mas é um time perigoso do campo pra fora. É um time muito perigoso de vestiário. São jogadores que fazem panelinha e derrubam o treinador. São jogadores que fazem diversas coisas. Claro. Se der liga, eu não duvidaria se esse time do Fluminense ser campeão brasileiro. Se desse todos esses jogadores que estão aqui, se eles não forem embora, se eles decidirem jogar do jeito que começou, por exemplo, o Nenê na temporada passada, que tudo que ele chuta vai no gol, o Casares quando chegou no Corinthians ou no próprio Atlético, que tudo vai, o Fred, que a bola bate nele e entra, eu não duvidaria que esse time do Fluminense chegasse lá na frente. Mas por esses problemas eu não consigo visualizar que tudo, porque tudo tem que dar certo. Não é só uma coisa ou outra. Alguns times, como o Atlético, como o Flamengo, o Palmeiras, que a gente vai falar, uma ou outra coisa tem que dar certo. No Fluminense tudo tem que dar certo. E se der certo, eles podem chegar na frente sim. Jogam também num bendito 4-3-3. Que aí tem um menino, o Kaique, que é um bom menino, inclusive, subiu da base, vai se destacar e também, se destacando não vai ficar, vai acabar sendo vendido do jeito que fizeram com o próprio Pedro, vende a preço de ouro, vende a preço de banana e depois vende pro rival também. Exatamente. E tudo isso. Mas é um bom time, que deve ficar, se as coisas fluírem naturalmente, entre quinto e sexto colocado, quase a mesma posição que ficou no ano passado. Também acho. O São Paulo briga direto pelo título e o Fluminense deve ficar por ali, enxuriçando o G4, perto de vaga de Libertadores direta de novo. E vai saber que G nós vamos ter esse ano, G7, G8, G9, enfim. Daqui a pouco a Conmebol também vai colocar os 20 do Campeonato Brasileiro para disputar a Libertadores, para não ter discussão, para não ter mais carrossel do Brasileirão. E aí a gente não vai poder falar mais. Mas acho que o Fluminense fica por ali, entre quinto a sétimo colocado também no campeonato. Fiquem aí então com o vídeo dos nossos amigos aqui do canal. E amanhã tem mais carrossel do Brasileirão. Você vem com a gente. Aquele abraço. Fomos. Fala galera do HFD, é o Samuel Félix falando. Vim falar do carrossel do Brasileirão 2021. Vim falar do São Paulo, que começou a temporada 2021 muito bem, atual campeão paulista, indo mais ou menos na Libertadores, o time titular está indo bem, com reserva nem tanto. Acredito que vai fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, acho que é um dos favoritos ao título, se manter a regularidade que não houve no ano passado. O time se reforçando, chegando meio argentino aí, acho que precisa de um centroavante, o Pablo não é de tanta confiança assim, de um matador mesmo para poder fazer gol e chegar longe. Então acho que o São Paulo
é um dos favoritos, acho que vai ser um dos melhores brasileiros dos últimos tempos e a equipe do São Paulo vai dar trabalho esse ano. Beleza? Forte abraço, tamo junto. Muito bem, amigos do HFD, vamos falar sobre a equipe do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, que está fazendo uma campanha muito interessante na Copa Libertadores da América, com possibilidades acima de prováveis de estar na próxima fase. É até muito razoável supor que o Fluminense estará nas oitavas de final da Copa Libertadores da América e foi vice-campeão do Rio de Janeiro, né, neste final de semana diante do Flamengo. Bem, com vice-campeonato terra arrasada, correto? Errado. A equipe do Fluminense tem, até no ponto de vista de potencial, é certo, é bom que fique claro, de ponto de vista de potencial, um dos melhores meio de campo, porque você dispor da habilidade do Casares, da habilidade do Nenê e da habilidade do Ganso, em termos de potencial, é um dos melhores do Brasil, com sobras. Criativo, rápido, mas é certo e lógico que o Roger não vai utilizar os três ao mesmo tempo em situações normais, em algumas excepcionalidades, em algumas situações, mas o Fluminense tem um elenco que dá segurança para fazer uma campanha no Campeonato Brasileiro, se não mediana, mas para lutar de novo por Libertadores. É algo bem razoável supor isso para a equipe do Fluminense. Tem um técnico muito bom mesmo, que é o Roger Machado, de trabalhos fortes, um trabalho bacana no Grêmio e não tão bacana assim no Bahia, mas é um técnico que vale a pena prestar atenção. O Fluminense também tem a joia da coroa, que é o Kaique, que já está vendido, vai para o futebol europeu, mas é um jogador que tem que ficar bem esperto, que ele é um cara muito bom. E claro, a habilidade, a competência, já falado, já cantado em verso e prosa do Fred. O Fred é aquele atacante que você não pode bobear de jeito nenhum. E com a ajuda dos meninos do Fluminense, como o Nino, como alguns outros jogadores, o Nino, o Kaique, e a habilidade de renomados como Fred e Nenê, é assim que o Fluminense vem para fazer um bom papel nesse campeonato e vem para fazer um campeonato de mediano acima. Se sair da Libertadores, ficar fora das equipes que vão para a pré-Libertadores, também não tem terra arrasada, muito pelo contrário. Mas é uma equipe que vai ficar do meio para cima e assim vamos sossegado com a equipe do Fluminense. Meio para baixo, não imagino a equipe do Fluminense, até pela qualidade do Nenê e do Fred, que vai e claro, e o lateral Danilo Barcelos é um jogador que eu gosto muito, um jogador esperto, cobra bem falta, cruza legal e é um dos bons trunfos da equipe do Fluminense. Esse é o tricolor das Laranjeiras, que vai tentar fazer mais uma campanha bacana no Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal do HFD!